Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato usando a técnica rocambole. Eu vou passar todas as medidas e as dicas para um acabamento incrível. Estamos no início de mês de outubro. Me contem, vocês já estão pensando nas vendas ou nos presentes para as festas do fim do ano? Gravei essa aula com muito carinho e gostaria de saber se você gostou. Deixe seu like, se inscreva para assistir às próximas aulas. Sinta-se acolhida no Ateliê Mel de Pão. Eu sou a Edna e a nossa aula já vai começar. Então vamos para as medidas. Nós vamos precisar do nosso paninho de prato, né? Aí nós vamos cortar aqui, ó, no nosso tecidinho, que vai ser a nossa estampa principal, a altura de 14 centímetros. A largura de todas as peças, a gente vai medir 2 centímetros para cada lado. Então, você vai medir o seu paninho, a largura do seu paninho e acrescentar 4 centímetros para cada um dessas partes do barrado. Esse barradinho aqui vai ser para a parte de cima. Então, nós vamos cortar ele com 6 centímetros de altura. Eu vou usar também esse acabamento aqui para o barrado, a parte de cima do barrado. Então, eu cortei aqui ó, a altura de 5 centímetros e já dobrei ao meio e vinquei lá com o ferro. Aí, nós vamos ter o nosso bordadinho inglês, que ó, eu refilei aqui, tá? O meu tinha aquelas pontinhas, aqui eu refilei ele. E aí, esse tecidinho aqui, que vai ser onde nós vamos colocar o nosso bordado inglês, nós vamos cortar ele na altura 2 centímetros a mais que a altura que ficou o nosso bordadinho. Então, esse meu bordado inglês, ele ficou com 5 centímetros. Eu acrescentei 2, então o meu ficou com 7 centímetros de altura. Então, agora vamos começar a montar o nosso barradinho. Já deixei ali o ferro quentinho para a gente usar. Vamos começar pelo barrado de cima do pano. Então, eu vou pegar aqui meu corte de 6 centímetros de altura e vou fazer um barradinho de 1 centímetro nele. Então, aqui, ó, eu vou fazer um risco de 2 centímetros. Eu vou usar essa canetinha aqui que ela apaga com o ferro. Isso para facilitar, para a minha dobra aqui, para o meu barradinho aqui ficar bem certinho. Então, eu vou encostar a minha ponta aqui, ó, no meu risco. E aí, a dobra vai ficar certinha no 1 centímetro. Então, eu vinquei aqui com a mão e agora eu vou lá no ferro. Feito isso, nós vamos pegar o pano de prato. Aqui, ó, eu estou com o lado do avesso do pano e vou colocar o lado direito com o meu barradinho aqui pra cima. Vou deixar 2 centímetros aqui de cada lado, alinhei bem, vou segurar com o alfinete. E aí, nós vamos passar uma costura aqui na medida do pé de máquina. Eu gosto que fique um detalhezinho aqui no lado avesso. Então, ó, agora eu vou empurrar pra cá a minha costura e vou lá no ferro pra assentar bem aqui. Passei o ferro aqui. Aí, eu dobrei ele aqui, bem na margenzinha do tecido. Vinquei com o ferro. E agora, ó, nós vamos ajeitar essa ponta aqui pra dentro, ó. Eu abro aqui, coloco ela pra dentro. E alinho aqui, ó, direitinho. Ficou bem alinhadinho. Segurei aqui com o alfinete. Na hora de costurar, nós vamos colocar essa pontinha aqui, ó, pra dentro só um pouquinho. E ela não vai ficar aparecendo, a gente vai passar uma costura aqui, toda ao redor.
Então, o nosso barradinho tá prontinho aqui, ó, na parte de cima, ó, acabamento bem direitinho. E agora, nós vamos reservar um pouquinho nosso pano pra gente preparar o barrado principal. Então, nós vamos pegar aqui o pano. O meu aqui não tem direção, né? Se tivesse, eu estaria colocando a parte do barrado na parte de baixo, né? Eu teria que prestar atenção. Aqui nesse barrado de baixo, eu vou deitar o meu bordado inglês com o lado direito virado para cima. Alinho aqui direitinho. E vou deitar esse aqui, o meu aqui, alinhando direitinho também tudo. Com cuidado, para o bordado inglês não sair do lugar. E vou alfinetar. E vamos passar uma costura com pé de máquina aqui. Agora, nós vamos virar aqui, ó, e passar no ferro para assentar essa costura. E o pesponto aqui nós vamos fazer quando já tiver no nosso pano de prato. Agora, nós vamos pegar esse retalhinho aqui de 5 centímetros que eu dobrei e vamos alinhar aqui, ó. E vou passar aqui uma costura com a medida do pé de máquina. Agora, nesse ponto aqui, nós vamos pegar o nosso pano de prato. Nós vamos alinhar ele aqui, ó, do jeito que ele vai ficar, no lugar certinho, tá? Nós vamos alinhar. Se tiver torto essa parte daqui, você pode cortar, porque às vezes a sacaria vem um pouco torta aqui desse lado. A minha aqui tá certinha. Vou verificar se tem 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. É importante que ele fique bem alinhado. E aí, nós vamos marcar aqui com essa caneta que apaga, vamos marcar onde ele vai ficar aqui, ó. Marquei aqui. Vou fazer uma marcação dos dois lados. Vou marcar aqui também, ó, onde eu alinhei. Pra garantir que ele vai ficar com o acabamento certinho. Ó, vou tirar aqui o meu barrado e desse ponto aqui que nós marcamos, nós vamos marcar 2 centímetros para baixo. Então, eu venho aqui com a minha régua. Fiz essa marcação aqui, 2 centímetros abaixo. Agora, aqui, ó, no meu paninho, né, no barrado, eu vou marcar 1 centímetro, que é onde nós vamos passar a costura. Agora, nós vamos alinhar direitinho o nosso barrado nessa linha de 2 centímetros que nós fizemos. Vou segurar com o alfinete e fazer a costura bem em cima aqui do 1 centímetro dessa risca de 1 centímetro que nós fizemos. Ó, passamos a nossa costurinha. Agora, nós vamos baixar, ó. Vou baixar aqui e vou conferir se ele tá certinho aqui, ó. Se ele deu o alinhamento certinho. Pra isso, ó, nós vamos passar o ferro e assentar aqui essa costura. Esse barradinho aqui que a gente dobrou vai ficar desse jeito, tá? Com esse detalhe. Então, eu vou acertar lá no ferro. Então, ó, ele ficou assentadinho aqui, né? Eu não apaguei aqui, ó, as 2 marquinhas que a gente tinha feito. Passei o ferro só aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A técnica do rocambole, então.
eu vou voltar ele pra cá, coloquei aqui pra cima, e vamos virar o nosso pano com o barradinho pra baixo, ó. Então, o barradinho ficou aqui pra baixo. Aí, eu vou pegar a minha outra ponta, e aí, nós vamos dobrar, ó, fazer o rocambole. Dobrar, dobrar, até chegar aqui, ó. A gente pode dobrar até chegar aqui. Aqui, ele já deu, né? Como o nosso barradinho é bem grande, não vai ter dificuldade nenhuma. Eu vou unir esse lado aqui que ficou pra cima, eu vou alinhar com a nossa ponta aqui, ó. Então, eu tô alinhando o direito do barradinho com o avesso do meu pano. E aqui eu vou usar a marquinha que eu fiz, ó, pra alinhar, pra deixar o mesmo tanto exato que eu deixei lá em cima, tá? Ó, eu alinhei aqui, vou colocar nosso alfinete pra segurar. Vou alinhar aqui também, ó. Certinho no final do pano, alinho bem toda essa parte. Ó, não tem dificuldade nenhuma, tá vendo? Ó, eu alinhei tudo certinho. E agora, nós vamos passar uma costura aqui com a medida do pé de máquina. Então, não importa se você tá fazendo na doméstica ou na máquina industrial, como eu tô fazendo aqui, vai ficar o acabamento bem perfeito. Prontinho aqui, ó, nosso rocambole. Agora, a gente vai puxar ele aqui, ó. Então, aqui, quanto menor for esse barrado, um pouquinho mais de dificuldade a gente vai ter para puxar, tá? Mas dá para fazer bem menor que isso, porque eu quis um barrado bem bonito. Eu gosto de barrado comprido. Ó, puxo aqui com muita facilidade. Pronto. Ó, agora eu vou acertar essa costura aqui com o dedo aqui, ó. Eu vou posicionando. Ó, ficou certinho. Agora, lá no ferro, eu vou acertar essa parte aqui primeiro e volto pra gente ver a parte da lateral. Assentei direitinho aqui, ó, essa parte de baixo, e eu acho bonito na técnica do rocambole a gente não fazer uma costura aqui, pra gente aproveitar esse efeito que ele dá aqui nesse acabamento. Agora, eu vou pegar essa lateral, essa pontinha que ficou aqui, e vou dobrar ela pra dentro aqui, ó. Ela tá assim, ó. Então, eu vou dobrar ela aqui. E vou alinhando bem certinho, pra não sobrar nada mais e nada menos. Vou colocar aqui. Nessa ponta aqui, como eu quis fazer esse efeito, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, por isso eu não dei retrocesso, vou desmanchar um pouquinho aqui pra gente fazer o acabamento desse lado. Vou dobrar aqui. Ó, pelo lado avesso, eu vejo que ficou bem alinhadinho. Desse lado, a mesma coisa. Ó, eu abro um pouquinho aqui pra fazer essa dobra direitinho, pra não ficar nenhum tanto de tecido embolado.
e vou alinhando aqui na lateral. Tudo alinhadinho, agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Ó, vou começar a costura aqui e vou terminar a costura aqui embaixo. Aqui, ó, essa pontinha que fica aparecendo, você coloca ela pra baixo, ó. E aí eu vou fazer a costura deixando um pouquinho aqui, ó. Tá? Pra ficar um detalhezinho aqui. E para finalizar, nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha desse encontro dessas duas costuras aqui. Ela quase não vai ficar aparecendo. E assim fica, ó, o nosso pano de prato com o barrado com a técnica do rocambole, que dá esse acabamento aqui, né, esse efeito. E é mais uma forma que a gente pode fazer o nosso barrado no pano de prato ou pano de copa. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E eu espero você na próxima aula. Tchau, tchau!